Começa em mim, é isso? Isso. Tá bom. 3! Nossa, eu fiz tudo errado, né? Tem que contagem regressiva. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos. Pior que eu não tô nem zoando. Queria eu, Pirulinha, estar zoando. Ei, Catatão! Catatão! Roubaram a cesta de piquenique. Eu amo a grampola. A grampola. A grampola. Grampolinha. A grampola. Pirulinha, Como vai? estou me sentindo nostálgico hoje. É. Estou me sentindo... Nostálgico, acho que é a palavra. Não tem outra palavra pra usar. Como se fala? Estou lembrando da minha tenra infância, Olha só, em hein? que eu queria ter as coisas e não tinha. Ai, que saudade de minha infância querida. Eu não, como é que fala? Não. A aurora de minha vida que os tempos não trazem mais. Exatamente. Hoje estamos recebendo um convidado especialíssimo. Tá com o livro dele na mão. Eu estou com o livro dele Tere aqui, ó. Fábio, tudo bem com você? Tudo bom. Como você está nessa tarde? Eu estou maravilhosamente bem, junto com os três elementos, que não são três elementos hoje, Somos mas... quatro, que somos dois, que somos... É uma Exatamente, bagunça é uma isso aqui. equação lindíssima. E Carlos Ruas está preso de novo? Carlos Souza está preso, Camilinha está presa junto. Era pra ela estar aqui conosco, não está. Mas Fugiu. Carlos Ruas está preso na sua cadeirinha da CCXP, ficando com a bunda quadrada, Exato. É. A coluna machucada. a coluna machucada e tossindo tanto quanto nós. Tossindo tanto quanto nós. Está aquela maravilha. Só pra isso é o espólio da guerra. Só para explicar pra galera que situação estamos, eu cheguei de viagem há 2 dias. Você chegou de viagem há 4 dias. 4 dias. É, 4 4 dias. 4 dias você chegou de viagem. É. Porque O viemos. Ruas também chegou junto O comigo. Rosto também chegou. Viemos de uma jornada e quando a gente chegou, chegamos tudo destruído. A A journey. Journey with the Three Elements. Isso. Olha só. Foi bom pra cacete. E depois a gente se estendeu. Você foi trabalhar ainda mais? Eu fui trabalhar mais uma semana. Eu fui passear. É que eu sou um idiota, cara. Eu tô viajando, aí eu falo, eu vou trabalhar. Por Por quê? quê? Que eu não tô fazendo É igual nada? tem, ele tá aqui em São Paulo trabalhando. Exatamente. Tá aqui em São Paulo, ao invés de passear. Mas a gente acaba se perdendo quando é trabalho e quando é diversão, né? É. Isso aí, filho. Não vou dizer que não foi legal o trabalho que eu fiz. Exato. Mas é trabalho. Exatamente. Acordar cedo, tem horário pra cumprir, tem a pessoa que você combinou, né? Sem A galera dúvida. que você combinou, você tem que cumprir o horário e tal. Então, de algum jeito, ainda trabalho. ainda é trampo. Mas o seu trabalho essa semana é que você tá fazendo o lançamento hoje. Hoje, No dia da gravação, daqui a algumas horas, estarei lá na Leburg. estará lá na Leburg fazendo o lançamento do seu livro. Oi. Cara, tá fora de estação. Tá velho. horrível. Eu tô tentando Tá, sintonizar. tá pegando uma M, assim, né? Tá fazendo o lançamento do livro do seu canal, Isso. mas não é do seu canal especificamente. Não é só das. É tudo que tem no seu canal, mas tem mais coisa no seu canal. É isso que eu quis dizer. Muito mais, né? O canal já ultrapassamos 600 vídeos Você tá já, né? brincando. 600 vídeos só de anos 80, 70, 90. Cara, mas você não é dos anos 70. Eu nasci em 78. Não, mas você não tem. A sua infância é parecida não. com a minha. Sim, Uma sei- infância dos anos 80 mas e você 90. pegou, você pega, Eu sempre você digo pega que o eu, resto. eu sempre digo que eu fui fabricado nos anos 80, eu nasci em dezembro de 78, mas fui lapidado, né, nos anos 80. 80, 90. Isso, Você vai isso. lembrar da sua infância. Eu começo a lembrar que eu sou gente assim ali por 84, alguma coisa. É muito louco isso, porque uma das minhas primeiras lembranças de infância, eu sou de 80, é da Copa do Mundo no México, em 86. A primeira Copa que eu lembro A primeira também. Copa que você lembra também. Eu não lembro com tantos detalhes, porque Eu só lembro tinha 6 do anos. saindo pra França. É a única coisa que eu lembro. E é uma das primeiras coisas que eu lembro, que é o comecinho da infância que eu começo a Cara, a ter. Copa do Mundo eu não lembro. Essa daí. Eu só lembro da Itália. Aí você já tinha 9 anos. Foi em 90, 90, Foi 90. anos. Eu tinha 9 anos. Que é onde a gente mas começa eu- a ter um certo, né? Isso. Estou no mundo. Estou no Não, mundo. mas eu tenho muita lembrança de quando eu tinha, sei lá, 2 anos, 3 anos. Você tem, cara, eu não tenho, velho. E é muito interessante, várias pessoas não têm. Eu já briguei, é sério, briguei, só faltou puxar a faca, com uma psicóloga que fazia doutorado lá na USP, que ela falava pra mim, é impossível você lembrar de qualquer coisa abaixo dos 4 anos. Eu falei, eu lembro. E ela falou, é porque te contaram, é porque não sei o quê, é porque não sei o que lá, é falsa memória. Eu falo, mano, não tem como ser A falsa Camila memória. lembra dela no berço. Eu Com lembro do meu berço. pouco, Eu lembro do ela meu no berço. Eu lembro da minha mãe me pegando no colo. Eu lembro da blusa que a minha mãe tava Tá usando. louco, eu não lembro nada disso. Cara, eu lembro. Agora, óbvio. Sim, não é são contínuo, flashes, são são flashes, né? Mas. Eu Eu lembro. flashes também, assim, de Eu não algumas tenho, coisas cara. muito importantes, talvez. Cara, eu lembro algo do assim. Chaves, quando estreou, que a minha mãe falou: ó, veio um programa novo aqui. Cara, não, isso Da Xuxa, quando estreou. eu não lembro. Eu tava vendo o Bozo. A minha mãe, estreou um programa novo agora na Globo, você não quer ver? Não, e aí era a isso- Xuxa. A minha memória pra essas coisas é... Mesmo uma memória assim de 8, 9 anos, que eu falei que eu lembro da Copa,
é um flash, assim. Aí eu lembro de estar assistindo um jogo pequeno ali e de ser a Copa do México, mas não lembro. Mas você falou da década de 70. Tem coisa no canal que é anterior, então, que você busca. Tem até dos anos 60, porque eu sou muito sazonal, né? Às vezes começo, esses dias, por exemplo, eu tava pesquisando a respeito de Terra de Gigantes. Aí eu fiz um programa lá que falava de Terra de Gigantes, Viagem ao Fundo do Mar, e aí daqui a pouco eu já passei para Túnel do Tempo e já fiz outro vídeo sobre Túnel do Tempo. Então é muito assim, mas... Até porque eu acho que as coisas se misturam bastante, né? A gente que viveu essa época dos anos 80, anos 90, a gente assistia, a televisão aberta passava muita coisa nos anos antiga, 90, sim, que era lá dos Exato, anos 60. você tem razão. Sem dúvida. A gente assistiu filmes Exato, e coisas. não só filmes, desenhos, Hanna-Barbera, a gente... Coisa da década de 60. Exato. Cara, Popeye é da década de 40. A gente via os desenhos do Popeye. Muito mais antigo, né? Popeye, Pica-Pau, Pernalonga, aqueles desenhos da Disney que a gente via no show da Xuxa, a gente nem tinha ideia que aquilo eram curtas animados para passar no cinema. No cinema, verdade, Tom e Jerry. E eles compravam aqueles pacotões da década de 60 e ficavam mostrando, era tudo misturado, E aí que a vinha gente embora. não tinha noção mesmo. O SBT, praticamente todos os desenhos da Pantera Cor-de-Rosa que passavam no SBT é um pacotão daquela fase da Pantera Cor-de-Rosa do cinema. Então, pô, muito legal, assim. E eu acho que é por isso. Então, eu acabo fazendo... Não tem muito assim... o canal é dos anos 80, talvez... O canal é talvez da sua nostalgia que envolve essas coisas. Exato, mas é uma nostalgia que envolve tudo isso. Então não dá para ficar restrito a 1980 até, vamos dizer, 1989, né? Então acaba pegando tudo. Aquela série O Elo Perdido, que eu assistia quando era moleque, tinha os dinossauros de stop motion e tal, não sei o quê. Ela é, acho que dos anos 60, se não me engano, ou sim dos anos 70. O Elo Perdido foi... O Will Allen fez o filme, né, nos anos 60, e depois teve a série dos anos 70 já daí. Nos anos 70, então. Eu lembrava que era uma coisa assim. Só que eu assistia no final dos anos 80, então, tipo... E pra mim era coisa moderna. Eu não sabia. Os Listax, né? Os Listax, coisa é verdade. que marca a gente. Que eles tinham 3 dedos só, né? Eles faziam as... Que a gente não via, não é como, vamos dizer assim, como é hoje, que uma série passa, acabou a temporada dela, dificilmente é reprisada. Nossa, a gente ficava assistindo aquilo anos e anos. Depois a gente ia descobrir que a série só tinha 3 episódios e a gente viu a vida isso inteira. É assustador, né, cara? A Caverna do Dragão foi isso, né? Caverna do Dragão era o quê? Eram 12 episódios, 15? Esses dias eu comentei sobre Sectors, os Guerreiros de Symbions que passavam no SBT. Aquilo passou uns 3 anos no SBT e quando eu fui recuperar essa coisa, isso já no blog, lá em 2010, que ninguém falava, né, nessa época de Sectors, eu fui o primeiro a recuperar. Eu descobri que o desenho tinha 5 episódios. Caralho! Era uma minissérie, na verdade. E a galera assistiu anos no SBT. Passou no Sérgio Malandro, foi pra Mara, voltou pro Bozo. E a gente tinha aquela memória de sempre... Nossa, tô vendo algo inédito, né? Pela primeira vez na televisão. E eram 5 episódios que ficava alternando. Alternando. É muita loucura o jeito que a nossa cabeça, talvez, de criança trabalhava, né? Outro que pra mim só tinha 3 episódios, mas esse eu nunca fui atrás, era Cavalo de Fogo, que também deve ter pouquíssimos 13 episódios. 13 episódios. 13 Cara, episódios. que loucura. Que maravilha. Cara, Cavalo de Fogo é uma coisa interessante. Esses dias não, foi no começo do ano. Eu procurei no YouTube, tá tudo lá, né? Procurei no YouTube pra ver, aí eu fiquei com preguiça de ver. Eu falei, eu vou assistir de novo pra lembrar, né, das coisas. Aí eu falei, mas eu queria lembrar de um episódio específico. Aí eu fui atrás, não achei, sei lá, ficou uma coisa muito assim, né? Porque às vezes é interessante você rever essas coisas da sua infância, que você grava certos momentos. Mas eu tenho medo, cara. Eu já disse isso várias vezes aqui. Mas você não precisa achar bom, Emílio. Você só precisa, tipo, ver e falar, eu lembro bom. dessa cena, eu lembro disso aqui. Mas não estraga pra você? Não estraga pra você rever? Assim, é uma faca de 2 gumes. Eu tenho o costume assim, por mais que eu tenha a memória afetiva com aquilo, eu vou escrever a respeito de tal Mas coisa, você tem que assistir. eu assisto Lógico. pelo menos alguns episódios. Algumas coisas eu assisto e eu digo assim, nossa, era ruim. Aí não passo de 1, 2 episódios. Mas tem coisas que talvez eu tenha pouca memória até, e eu vou assistir e digo, nossa, isso aqui já era maravilhoso pra época e continua sendo muito bom. Por exemplo, Túnel do Tempo foi 1968, 67. Mas é uma coisa que a gente assistir hoje ainda, a gente vê a riqueza com que os caras produziram aquilo e continua sendo bom. Claro, aí tem aquela coisa mas isso não é um se problema. abstrair de algumas comodidades de roteiro que eram da época, mas, pô, é diversão garantida. Cara, tem um desenho que pra mim, na minha memória, tá? Eu sei que isso é construção minha,
mas é o meu desenho favorito e eu devo ter assistido pouquíssimos episódios, que é Silverhawks. 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 E eu morro de medo de assistir Silverhawks de E novo. Silverhawks era um Thundercats, Era Thundercats tipo... no Era a mesma coisa, só que no espaço, né? Isso. Era a mesma pegada. Silverhawks foi aquela coisa, né? Thundercats tinha funcionado, não vamos fazer mexer em time outro. que tá ganhando, mas vamos mudar a coisa. Vamos botar os gatos agora como gaviões, ou como pássaros no espaço. E é isso. E é isso mesmo, mas acabou não E dando os muito vilões certo e tal. também Então, esse é o meu viram medo, robôs, mas... Eu tenho essa consciência de que é Thundercats no espaço, mas eu nem vou ver de novo. Quer um outro exemplo também disso daí? Scooby-Doo e Tutubarão. O que é o Tutubarão é mesmo basicamente desenho, é o mesmo a desenho. mesma coisa do Scooby-Doo, só que eles são da Disco e assim, muda um pouquinho a pegada, mas é a mesma coisa. Mas isso virou uma febre, né? A Hanna-Barbera pegou aquele sucesso com o Scooby-Doo e ali veio a chamada Fórmula Scooby. Sim. Tudo era cachorro com adolescente atrás de algum mistério e aí só mudava o plot, né? Às vezes era no espaço, no passado, não sei Era mais o mesmo aonde, desenho. mas era praticamente a mesma turma, tinha os mesmos trejeitos do Fred, da Vilma, da Daphne, do Salsicha, o Scooby, e aí só mudava a historinha, né? De Cara, é fundo. muito louco, assim. Mas assim, você tava falando de reassistir. A gente tava falando outro dia de História Sem Fim. Que eu morro de medo de reassistir, porque era o meu filme favorito de infância. Mas eu fico, eu vou assistir de novo, aí vai estragar minha memória, e deixa Então, o filme Ah, lá. continua bonitinho, continua o legal. o Link- Ainda dá pra assistir. Pegada bem O anos Link 80. O Link me tirou o medo. Ele Do fez História Sem Fim, isso, né? ele fez um vídeo e ele falou, não, confia, assiste de novo. Dá pra assistir. Assim, é tipo assistir um Goonies hoje em dia ainda, um Ainda ET. dá- um ainda dá Ainda pra- rola, ainda passa. rola. Você tranquilamente. passa por um filtro extra, né? Que é tipo a adaptação. Você tem que lembrar a época em que foi feito, né? Se bem que assim, eu sou suspeito também, porque eu pego cada tralha, por exemplo, italiana pra assistir e eu me divirto com aquilo, sabe? Com aquela coisa que tu Mas vê. você sabe que. Claro, tem mas é divertido. É tipo... Então, mas o seu trampo, ele vai ter duas características. A primeira é revisitar coisas que você viu. Isso. Então a gente tá falando de coisas que você viu na sua infância, que era a minha infância, a infância do Pirula. Isso. Mas você também vai atrás de coisas que você não tinha visto dessa época. Exato, não, tem. Você também vou- pega umas coisas que não era da sua infância, E digo, mas, nossa, como é que isso aqui passou batido, né? mas que passava na TV brasileira e você não tinha assistido, é isso? Ou se assistir, não lembro, né? Eu era muito assim. Acho que eu tive uma infância bem completa, aquela que ia pra escola de manhã, assistia Sim. desenho à tarde, saía pra rua pra brincar à noite. Se eu estudava à tarde, eu assistia desenho de manhã, via filme com meu pai, com a minha mãe. A nossa família era daquela de ir pra locadora, sair com aqueles alugue 5 e saia com 6. Isso, e Então- aí você tinha que alugar na sexta-feira que você não pagava no domingo porque não abria. Exato, e era tudo só pela capinha, né? A capinha bonita, vamos levar. Nem sabia que o filme de, era. filme de ficção, de guerra. Então, assim, eu acho que eu não tive muito filtro sobre o que, assim, ó, determinada coisa. Então, eu acho que isso abriu muito a minha mente também, é uma característica da galera que viveu aquela época. A gente assistia o que passava Sim. na TV. Se tava Não tinha passando. escolha, né? Não tinha, se tava passando Bang Bang a gente assistia, a não ser que tivesse o Jornal Nacional, alguma coisa, algum jornal que daí não tinha como, vamos brincar, fazer outra coisa da vida, né? Mas se tivesse passando, a gente tava vendo. Até porque naquela época era uma TV por casa, basicamente. Mas você chegou a Exato, pegar né? coisas assim que você foi ver por causa do trampo, por causa do canal, do blog, que você falou, cara, como eu não assisti isso? Era uma coisa tão boa assim que você indicaria pra gente, assim? Por exemplo, quando eu fiz o programa da Emanuele, né? Eu nunca fui de ver Cine Privé. Não, tô... Não, mas deixa eu ver uma coisa. Cara, vou dizer assim. Demora. Quando os caras punham um filme comprido antes, que raiva que dava. Puta Eu falava, vida. porra, não tinha horário pra entrar. Não tinha horário pra entrar, Emanuele. Você chegava e falava assim, não, é depois do filme. Deve ser lá pela meia-noite, não sei o quê. Aí tinha dias que era, sei lá, 1h, você esperando. Você fala, puta que pariu, quando Tudo começa isso pra ver um peitinho. pelo Tudo isso, amor de Deus. tudo isso pra ver. Bom, assim, eu, por exemplo, filmes que eu não me lembrava de ter assistido quando era pequeno, quando eu fiz o documentário a respeito de Faroeste Spaghetti, eu assisti vários filmes. E, nossa, eu assisti principalmente ali a trilogia do Dólar, do Não, é bom Clint pra Eastwood, do caralho. Sérgio Leone. Nossa, Bom demais. Mas eu também só fui ver isso mais velho. e assim, maravilhoso aquilo, Maravilhoso, né? Como é que maravilhoso. o Lee Van Cleef, junto com o Sim. Clint Eastwood e Eli Wallach. Não, tudo e junto, genial, nossa. e incrível. Incrível até hoje. São excelentes filmes até hoje. É, Mas aí você ia falar da Emanuele, o que você ia dizer dela? Que ele não viu, pô. que eu não assistia Cine Privé. Ele não assistia filme privê. Não, mas por incrível que pareça, Emanuele foi uma coisa que me surpreendeu bastante quando eu fui fazer o programa, que eu descobri que Emanuele ganha de longe do James Bond em números de filmes.
Ah, é? Mais de 80 filmes com o Emanuele. Da série Emanuele. De Não era Emanuele. Emanuele que ia voltar agora, inclusive? Que eles iam fazer Queriam fazer um remake, de remake Emanuele. né? A gente tinha muito na cabeça Emanuele de Silvia Cristel, né? Mas era muita mulher viveu Emanuele. A atriz principal morreu, né? Sim. E aí... A nossa Emanuele, né? Só os italianos... Nossa. A nossa Não mexa nela. Não mexa na nossa Emanuele. Nossa. É a principal, né? Uhum. Mas assim, tipo, só os italianos devem ter produzido mais de 30 filmes de Emanuele. Caceta. Assim, aquele hip-hop, né? Sim, sim, Brabão, assim, mais. E tudo isso os passava na italianos TV. eram mais permissivos com uma série de coisas, né? Lá os filmes italianos podiam fazer muita coisa que nos filmes... Tinha coisa ali que japonês passava vergonha com os caras. Porra. E tem um outro lado do trampo que é a parte do colecionismo. Isso. Isso você traz da infância também ou você vai reconstruir adulto? Eu tô te perguntando Sim. porque assim, eu tive a época da minha mãe pegar todos os brinquedos e doar. Foi a mesma coisa. Você também teve. Foi a mesma. Eu sempre, assim, tive sorte de ter muito brinquedo, não só também, por nesse ganhar. Aquele basicão, né? Dia das Crianças, aniversário e Natal. Muita tia. Mas, Quem tinha muita tia ganhava às vezes uns mas também brinquedos eu fazia muito rolo, né? Jogava bafo, ganhava brinquedo, apostava brinquedo, aí a mãe mandava ir lá destrocar. Vai Era aquela devolver. confusão. Sempre fui muito de ler quadrinhos também, e aí quando a gente vai ficando adolescente, a gente vai dizendo, não, agora Eu não gosto disso. Agora eu sou diferente, agora Esses brinquedos aqui. agora o negócio é festinha, né? E aí eu mantive meus quadrinhos, tanto que todos os quadrinhos que eu tive de criança, na época que eu comprava com mesada, essas coisas, eu tenho todos eles guardados, né? Graças a Deus. Mas os brinquedos não. E aí Os brinquedos sua mãe chegou a doar, então. Doou tudo pra prima, acabou com tudo. A única coisa que eu fiquei foi um pianinho da Hering que eu tenho até hoje, que eu ganhei com 2 anos de idade. É a única relíquia que eu tenho. A única relíquia. E aí eu, em 2005, 2005 eu acho, eu acabei vendo no Mercado Livre para vender G.I. Joes, né, que eram os nossos comandos em ação. Comandos em ação. Tinham 6 bonecos para vender um lote por... Tipo, os bonecos bonitos e tal. Eu disse, eu vou comprar isso aqui porque tá meio diferente dos meus comandos, né? Mas tá interessante, vou comprar só pra botar numa estantezinha. Isso você não tinha blog, você não tinha canal, não tinha nada ainda. Isso foi, nossa, 2005, Isso você tinha uma vida normal. Tinha uma vida normal. Aí eu comprei aquilo, falei só pra botar em cima de uma estantezinha, aquela estante virou duas virou três virou uma prateleira virou um quarto, que hoje eu já tô passando trabalho pra ter 2 quartos. Já tô passando trabalho pra colocar as coisas dentro do quarto. Mas eu sempre digo, né? Eu sempre fui o cara que... eu sempre fui mais do obscuro. Por exemplo, tinha Liga da Justiça e Sociedade da Justiça. Eu gostava da Sociedade da Justiça. Tinha Novos Titãs e Corporação Infinito. Eu gostava da Corporação Infinito. E pra brinquedo eu também sempre fui meio assim. A não ser, claro, os brinquedos que são mais... que lembram a nossa infância, como Thundercats e He-Man, mas, por exemplo, Symbions, eu sou apaixonado pela franquia de Symbions, consegui todos aqueles bonecos, aqueles homens inseto, aquela Mas que coisa. deveria ser raríssimo no Brasil, porque não é um desenho tão grande quanto o Thundercats, por exemplo. Não é fácil conseguir essas coisas. Não, é fácil. É que hoje, assim, como eu já comecei a coleção praticamente uns 20 anos atrás, teve uma época ali que ainda foi fácil da gente conseguir as coisas. Hoje gourmetizou muito, né? Hoje tem gente vendendo pedaço de brinquedo aí, só... temos aqui o braço de um Dinosaur. Você tá de sacanagem. R$4.000. Tá brincando. Os braço? Eu tô exagerando, sei, mas os caras estão vendendo coisa que, tipo, não tá inteiro, não tá nada. Estão pedindo valores absurdos, assim. Então, ao mesmo tempo que a internet facilitou, a internet também criou esse mercado. Cara, que gourmetizou um pouco. Eu confesso que se eu tivesse guardado meus brinquedos, eu não conseguiria vendê-los. Porque eles estavam tudo meio destruídos, né? Você brincava, né? Exato. Coisa que... Os meus bonequinhos da Liga da Justiça estavam tudo desencaixado. O G.I. Joe quebrava a borrachinha de dentro. Tudo a coisa... E foi interessante você falar dos dinossauros, porque eu tinha os dois. Eu tinha 2. Eu tinha o Rex e o Quackpot. E é louco, porque tinha uma tinta... Porque eles eram de borracha, né? Eles não eram de plástico duro, né? Eles eram de borracha, eles apertavam. Cara, aquilo ia soltando uma tinta, que aquilo lá devia dar câncer, sei lá que merda que era. E ela saía em lascas. Embaixo ficava uma cor de nada, né? E assim, eu lembro que no final, antes de doar, e aí doava pros primos mais novos, né?
já não tinha mais quase nada da tinta original, tava tudo arregaçado. Então, acho que se eu tivesse guardado esses bonecos, eles teriam que ser recalchutados, né? Porque não daria pra... E ver coisas que a gente nem imaginava, né? Porque, por exemplo, Dinosaurs ou Galaxy Rangers, depois que a galera começou a descobrir que isso foi quase com exclusividade da Glaslit no Brasil, que a Glaslit foi lá nos Estados Unidos e comprou brinquedos que não foram lançados lá porque o desenho já não fez sucesso lá e não valeu a pena os caras lançarem, e tipo, a Glaslit foi lá e... o que tem aí que vocês não querem aí? O que tem de sobra aí? Tem isso aqui, leva. Fabricaram aqui no Brasil. Depois que a turma descobriu que isso é basicamente brasileiro teve, nossa... Explodiu. Hoje em dia, para se conseguir aí um Galaxy Ranger, para se conseguir um Dinosaur, ou para conseguir alguns brinquedos, por exemplo, de Star Wars, que foram lançados só no Brasil, é uma loucura. Assim, e tem valor fora, inclusive. E aí os caras de fora ficam malucos. Cobra de Aço, né, dos Comandos em Ação. Sim. Eu particularmente odiava aquele boneco, porque parecia que ele tinha umas polainas igual a do Tio Patinhas. Mas hoje em dia é um boneco assim que os americanos querem, porque é uma mistura do Snake Eyes com mais não sei o quê. Pô, então eu podia ter guardado, mesmo arregaçado, os caras iam comprar. Mas você não ia vender. Ia. E o caralho, você não consegue se desfazer dos livros que você tem em casa que você não lê. Os livros que eu tenho em casa não valem R$4 mil. Tem essa. Os livros que eu tenho em casa não valem R$4 mil, cara. Assim, dependendo do valor. Porra, 10 conto no Quackpot, velho. Tem negócio. Cara, eu tava pensando nisso outro dia. E o Quackpot ainda era difícil de achar, mesmo na época. Porque vendia principalmente o Halo, a Teryx e o T-Rex. O T-Rex eram os principais, né? O Rex era o vilão, o Halo era o herói. E o Quackpot, ele era dúbio. Ele não era nem herói nem vilão. Ele meio que... Foi interessante colocarem esse personagem, né? Porque mais cinzento. Ele era cinzento, porque ele jogava nos dois times. Ele ajudava um se quebrasse o galho dele, ajudava o outro se quebrasse o galho. Então eu não colocava ele como vilão, né? E o Quackpot era difícil de achar. E eu lembro que eu tinha especificado muito pro Papai Noel que eu queria o Quackpot. Né? Então eu acho que meu pai deve ter rodado... O seu Papai Noel rodou bastante. Ele deve ter rodado muito pra achar o Quackpot. Foi algum mapping pra poder achar. Então hoje... Na Mesbla. Na Mesbla, Então hoje eu acho que ele metia uns 10 pau ali, mesmo descascado. Sim. Porra, aí eu vendia... Mas agora é mais fácil a vida porque a internet facilita a busca dos brinquedos, né? E sabe o que a internet facilita também? Diga! Você estudar o que você quiser na Alura, nossa parceira do vídeo de hoje, que tem os cursos de edição de vídeo, tem curso de programação, tem curso de front-end, back-end, tem curso de gestão de pessoas. Tem curso de idiomas. Tem curso de idiomas, feito pelo Fabrício, maravilhoso, nosso amigo, que esteve conosco. Na Escócia. Em Edinburgh. Em Edinburgh. Esteve conosco. Comprou um kilt. Comprou um kilt conosco. Pagou o mico de ficar vestindo ele junto. Kilt e calça. Kilt com calça, a gente foi xingado. Fomos xingados na rua. Xingados na rua. Kilt com calça. Mas a Alura pode dar 15% de desconto na matrícula. E você tem acesso ao catálogo todo da Alura ao fazer sua matrícula, ao pagar sua mensalidade. E você pode fazer qualquer curso que está lá na Alura. E os cursos são incríveis. Além disso, tem outros pacotes. O pacote que eu tenho é o pacote super ultra mega que te dá acesso à Luri, que é a inteligência artificial da Alura, que também pode te ajudar a tirar as dúvidas. Mas o que eu mais gosto é a comunidade no Discord, que você tanto ama o Discord. Você adora esse aplicativo. Nossa senhora. Adora. Mas tá lá a comunidade, que é uma galera bem legal também, que te ajuda a tirar as dúvidas que você tiver. Então clica no link que tá aqui embaixo, dá uma olhada no catálogo da Alura e se te interessar, use 15% de desconto usando o nosso código que tá aqui embaixo. E tem acesso a tudo. Bobear vai até aprender a falar como é que é Edinburgh. Edinburgh. Não, essa... Tem um Gzinho, inclusive, no final. Edinburgh. É que nem Birmingham, só que não é Birmingham, é Birmingham. Birmingham. Aí a chance de você falar errado diminui uns 80%. Tem que terminar mais ou menos como o aquático do He-Man, né? Isso, é isso mesmo. O aquático do He-Man. É isso mesmo. Você sabe que tinha... É só uma anedota. Quando a gente fazia campo no norte de Minas, a gente parava para dormitar em Betim, porque era fora do centro urbano de BH, porque era muito trânsito, né? E já era no sentido para continuar na estrada, né? Para pegar. Não sei se ainda chama Fernão Dias depois de BH, mas chama. Enfim, aí a gente já pegava Fernão Dias, já continuava. E então a gente dormia em Betim. A gente brincava que o porteiro do hotel que a gente ficava era o tiozinho aquático.
porque não dava pra entender o que ele falava e parecia que ele tava falando... Eu falava assim, mano, ele fala igual o aquático, né? Aí eu pensava... E várias coisas assim viraram quase que um sinônimo, né? Tipo, o cara é o MacGyver, porque o cara era bom e ia fazer alguma coisa. Sim. Esse cara é virado no Jiraiya, porque o cara fazia, né? Tinha as coisas que se popularizavam tanto que... Mais louco que o Batman. Até hoje ninguém sabe a origem, às vezes. Exato, exato. Muita gente fala do Jiraiya, né? E sem saber, esse cara é virado no Jiraiya. Ou do MacGyver, ou mais louco que o Batman. Mais louco que o Batman. O louco. Batman é completamente É maluco. completamente louco. Aliás, essa é a grande pegada de quando você pegada. pega uma revistinha que explora bem o Batman. Que ela demonstra que, tipo assim, a diferença entre ele e os que estão no Arkham é a grade. Pega um Grant Morrison ali e bota, né? Exatamente. O Grant Morrison, ele coloca isso daí de um jeito muito claro, né? Sim. Que, tipo... E ainda o comissário Gordon, quando ele chega pro Batman, fala assim... Então, eu não sei se você percebeu, mas esses loucos... depois que você apareceu... Eles aumentaram. Eles estão pipocando em tudo quanto é lugar. Assim, não quero falar nada não, mas tipo... Não vou dizer que a culpa é sua. Mas você entende. Eu gostei porque o balãozinho tinha um monte de reticência assim. Você entende. Você sabe o que eu tô querendo dizer, né? Os loucos começaram a aumentar, né? Agora eu vou falar bem, você vai se assustar. Vou falar bem do Nolan. Eu achei que você ia falar bem do Interestelar, eu já ia ficar... Não. Aí não exagera. Calma. Tá. Mas que no final do primeiro Batman do Nolan, que pra mim é o melhor Batman do Nolan, eu gosto muito, inclusive. Que é com o comissário Gordon. Que é a origem, de todo mundo, né? O Gordon vai virar comissário e tudo mais. Ele vira capitão. Ele vira capitão. Ele termina o filme meio que com essa lógica do... tem os malucos surgindo e ele mostra a carta do Coringa. Lembra dessa cena? Exato. Que é bem isso, assim, que é ele nessa linha do... Os malucos estão surgindo na sua esteira aí. Esses caras não existiam antes. Uma coisa que fica famosa naquele quadrinho do Longo Dia das Bruxas, que é um que ficou famosíssimo. Cara, a gente achava isso em sebo. Fiquei sabendo agora que ele é dificílimo de achar o Longo Dia das Bruxas. Já vai gourmetizando aí. Então. Aí quem já tem em casa... isso aqui eu tenho que guardar pra vender por R$4.000. Exato. E é interessante, porque ele aborda a troca da máfia pelos loucos. Sim. Né? Que, tipo, acabam os mafiosos por uma série de questões em Gotham e vão assumindo os loucos, né? O próprio Coringa ajuda a matar um monte de mafioso, mas porque ele mata todo mundo, ele não tá nem aí. Então, quando Gotham vira uma cidade de malucos, né? A sensação que fica é saudades da máfia. Que a máfia, pelo menos, era organizada. Agora os caras explodem coisa porque eles querem, sabe? Tipo, agora é um troço completamente maluco. Você tem que ficar resolvendo charada, tem que fazer um puta troço pelo chato. Menos tinha uma motivação, né? Então. E aí vira tudo em torno do Batman. A ponto da polícia chegar e falar assim, mano, a gente não consegue combater esses malucos porque eles são imprevisíveis. E eles só estão aparecendo por causa desse puto. Né? Então, tipo, começa a virar uma... Bom, a gente já entrou no Batman aqui. Já... mas puxando o Batman, os quadrinhos você continuou também, ou o quadrinho não tanto? Quadrinho, sim. Leio quadrinho desde sempre. E você não parou? E não parei. Diferente dos brinquedos que você teve essa pausa, esse hiato. Que eu tive a pausa, né? Se bem que hoje, assim, eu vou dizer que quadrinho... Eu continuo comprando muito quadrinho, mas eu tô comprando muito mais sabe aqueles... Muita coisa que a gente acabou lendo em formatinho, que prejudicou um pouco na época, que hoje estão lançando edições maravilhosas. O cara lançou... Aí você comprou fechadinho, com a história completa. Tenho ido total nessa vibe, assim. Pra não dizer que eu não leio quadrinho atual, eu tenho lido alguma coisa, agora que tá saindo da Image aí, Transformers e G.I. Joe junto. Tô lendo um pouco Tartaruga Ninja, o que tem saído, aí o último Ronin, essas coisas, né? Mas os quadrinhos, continuo lendo muito DC e Marvel, mas... O que você tem buscado mais são essas coleções. Exatamente. Mas vamos... Então, a gente tava falando antes das Tartaruga Ninja, que você conta a história, né? Que você tava falando pra gente agora, que, tipo, do jeito mais imbecil possível que surgiram as Tartaruga Ninja. Os caras abriram... o nome da editora, né? Mirage. Já foi uma sacanagem, porque eles não tinham nenhum estúdio. Na verdade, era um apartamento que um deles alugou com a esposa e eles tinham um quartinho lá. Os dois pegaram a grana que eles tinham de imposto de renda. Só a grana foi suficiente para comprar um material para desenhar e para pagar o registro da marca. Então era tudo lá num quartinho do fundo. Um dia eles estavam comendo pizza, desenharam lá uma tartaruga, que era o bicho que menos tinha possibilidade de virar ninja, botaram lá uma bandana, e aí a ideia foi evoluindo até que virou um quadrinho que eles fizeram primeiro, realmente. Era tanto sacanagem que a origem deles era misturada com o do Demolidor, porque tinha aquele lance deles gostarem do Frank Miller, e aí depois o troço simplesmente vendeu mais que qualquer... Um quadrinho underground, vender mais que qualquer gibi da Marvel e da DC naquele ano,
Assim, foi um absurdo, né? Por que será que fez sucesso, Porque né? é bom pra caralho. Não mas tipo, realmente, se for pra pensar, é pelo nonsense, né? É pelo nonsense, é porque chega e fala assim, mano, que caralho, a tartaruga ninja, adolescente, que come pizza... Mas você já ouviu essa história do Yabu? Vendendo princesas do mar? O Yabu, ele foi pra uma reunião na Discovery, não sei aonde, e ele foi pra vender Combo Rangers. E aí ele chega na reunião do Combo Rangers e ele escuta alguém falando na reunião que o cara não aguentava mais super-herói. E aí, enquanto ele tava esperando, ele tava rabiscando ali, e ele desenhou uma menina com polvo na cabeça. E isso vira Princesas do Mar. Ele entra na reunião pra vender Combo Rangers, ele não ia vender Combo Rangers, porque o cara não queria comprar super-herói, ele não tinha outra coisa pra apresentar, ele não, então... Inventou na hora. Eu tenho aqui essa menina com esse polvo na cabeça, e é a polvolina e vira um produto vendido... Necessidade é a mãe da invenção, né? E é incrível. Então, tipo, você vai falar assim, como deu certo? É porque é foda pra caralho. Inclusive, Combo Rangers eu fui um que acompanhei lá nos primórdios da internet, né, no Brasil, desde a época que era aquele cabeçudão, que era praticamente um Changeman, né, cabeçudo. Desde aquela época eu acompanhava Combo Rangers, e eu fui um dos que fiquei meio frustrado quando o Yabu anunciou as sereias ao invés de anunciar um desenho dos Combo Rangers, que todo mundo queria, né? E o Yabu é um gênio, né, cara? Ele é brilhante em tudo, inclusive criando um desenho de uma menina com polvo na cabeça. Em 5 minutos. Em 5 minutos. Mas a minha pergunta é, cara, por que nessa altura do campeonato fazer um livro? Livro tá aqui, Fábio. Corta pra mim. Livro tá aqui, Corta pra mim. Corta pra mim, Fábio, corta pra mim. O link tá aqui embaixo, comprem o livro. Não é só olhar aqui, compra o livro, o link tá aqui embaixo, ó. Vai lançar hoje, quer dizer, tá lançado. Quando vocês assistirem já vai ter lançado. Já teve o lançamento, mas compra o livro, o link tá aqui embaixo, não perde a oportunidade, mas... Por que voltar para livro? Por que escrever um livro? Qual que é a ideia por trás do livro? Eu acho que primeiro é um pouco, vamos dizer, né? Vamos ser bem sinceros, um pouco de realização pessoal. A gente sempre tem aquela, né? O homem tem que ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Eu só não posso plantar uma árvore, porque senão eu vou morrer, né? Daqui pra frente, então... né? Não, mas agora, aí, se eu plantei verdade, árvore quando era criança também... Aí, acho que eu já fiz de tudo. Não, então, mas aí você tá liberado já. Agora tá liberado, agora você pode ser livre. Já posso ir com Deus. Mas assim, na verdade, o livro... Eu sou um cara que eu gosto muito de ler, eu gosto muito de literatura, eu gosto muito de ler, e a maioria das minhas fontes de pesquisa, eu procuro pesquisar primeiro tudo que sai de Thundercats, He-Man, filmes italianos, qualquer coisa, eu tento comprar os livros, mesmo que seja em inglês, passo trabalho para trazer, mas eu acho que não é numa era em que a gente tem aí o Wikipedia, que é muito legal e tal, mas a galera tá se focando muito na primeira pesquisa que vem. Achei algo aqui, por mais que eu não sei se isso é verdade mesmo, vou levar como verdade. E eu acho que a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo. Então eu quis pegar um livro, da mesma forma que eu tento me aprofundar um pouquinho mais nas pesquisas do canal, apesar de às vezes dar algumas caneladas, até porque a informação é muito difícil aqui do Brasil dos anos 80, mas eu quis fazer um livro realmente assim, com informações que, pra galera... Não é só relembrar o desenho dele, não é só relembrar o He-Man ou relembrar Thundercats, mas como é que esses caras foram criados? Né? Como é que foi a ideia por trás disso? Por que isso aconteceu? Por que isso foi sucesso? Então foi um pouquinho disso também. E aí, mas chega a ser um compilado... Tem algumas coisas que você já falou no canal, com certeza. Sim. 600 vídeos, inclusive. Mas tem bastante coisa inédita aqui que a galera não conhecia, que você deve se aprofundar em determinados assuntos para colocar no livro também. E olha... Falando de experiência própria também, isso que você falou. Você vai abordar um assunto num vídeo, que eu vou fazer um vídeo pesquisado e tal, não sei o quê. É impressionante como sempre alguma coisa errada aparece. E fica de fora. E sempre tem alguém mais nerd que você que chega e fala, falou errado isso aqui. E aí você chega e fala, falei mesmo. Mas você dá uma raivinha, porque você fala, porra, eu estudei tanto essa merda. Eu pesquisei tanto, eu li, montei a linha do tempo pro cara, filha da puta, chegar e falar assim, Mas, enfim, né, no fim das contas... Mas é legal, também é um contraponto pra gente ver, nem sempre eu acerto em tudo, tal. Eu fui em alguma informação, porque eu já tava no final do roteiro, às vezes já tava meio de saco cheio, já peguei a primeira informação que vinha, já um aprendizado pra uma próxima. Uma coisa que eu tenho tentado fazer muito hoje, né, porque é bem complicado a gente mapear o que passou em qual canal, em qual época. Porque lá, se a gente pega uma informação dos Estados Unidos, os caras vão dizer lá, Thundercats estreou na ABC no dia tal, no horário tal e acabou.
Agora, se a gente pega o Brasil, a gente pega registro lá... é muito difícil. MacGyver passou na... Vou dar um exemplo que não aconteceu, mas vamos lá. MacGyver passou na Globo, estreou em tal dia, depois foi pra Manchete, foi pra Record, foi pra não sei mais aonde. E é uma loucura, assim. E aí, o que eu tô procurando fazer hoje? E realmente lá na fonte de jornal, tô pegando jornal online, acervo, tô lendo. Por exemplo, quando eu descobri para fazer o documentário do He-Man, que todo mundo batia o pé aqui no Brasil, vários sites diziam que He-Man tinha estreado no Balão Mágico em 1984. Eu falei, pô, será que foi isso mesmo? Eu comecei a pesquisar e não achava nada, só 1984. Falei, pô, se eu tô fazendo um documentário, eu não vou botar essa informação de primeira. Eu fui lá e paguei para ter um acervo online de um jornal, e eu comecei em janeiro de 1983, folheando todas as páginas da revista da TV, de não sei o quê. Porque ia falar o lançamento, né? Até que eu cheguei lá, agora eu não me lembro a data certa, mas determinado dia, março de 1983, uma matéria. Um herói loiro, enlatado, vindo dos Estados Unidos, irá estrear na televisão amanhã. Né? He-Man e os Mestres do Universo, um herói feito para vender brinquedo. Tava lá. Aí eu falei, pronto, se esse dia é tal, estreou no outro dia, tá aqui a informação. E em qual rede que estreou? Na Globo, estreou na Globo, no Balão Mágico, março de 1983. Olha, então que louco. É louco, né? Não, e é uma informação... Olha o trampo que você teve pra achar uma informação dessa. Porque muita gente dizia, não pode ter estreado em 1983, porque o desenho estreou em setembro de 1982. É muito pouco lapso de tempo para aquela época. Lembrando que era uma época que as coisas demoravam meses. Mas no caso de He-Man, não. Foi chegou praticamente, rápido. sei lá, 6 meses, 7 meses. E chegou com a dublagem que a gente ficou acostumado. Já chegou com essa dublagem que a gente estava acostumado. Já chegou. He-Man são quantos episódios? 130 episódios. Não, eu imaginava que fossem muitos. Até foram muitas temporadas, né? Isso, e He-Man já teve uma sacada, né? Porque o He-Man foi o primeiro desenho que os caras conseguiram fazer pra vender brinquedo. Porque tinha aquela restrição da peg sharing lá, dos pais e tal. Desde os anos 60 isso vinha pegando. E quando entrou a Era Reagan ali, os caras aproveitaram isso, né? O tal do Make America Great Again, pra mudar algumas leis. E aí o Lou Scheimer, que era o dono da Filmation, foi procurado pelo pessoal da Mattel para tentar uma brecha, produzir 2 filmes longa-metragem para passar lá no cinema, não sei o quê. Porque daí eles conseguiriam fazer 2 desenhos do He-Man para vender os brinquedos, porque a ideia das mini-comics foi furada, né? Vender mini-comic para criança. Aí ele falou, olha, mas eu tô sabendo que a lei vai mudar, a gente vai poder começar a atrelar desenho animado com brinquedo, e com esse mesma grana que a gente faz 2 filmes, eu faço animado. 60 episódios para vocês. A gente vai usar uma técnica aí de rotoscopia, que é meio nossa, que ele já tinha usado em Tarzan, Flash Gordon, aqueles outros desenhos mais antigos da Filmation, e aí meteram pra frente e He-Man estreou. Uma semana depois estreia Comandos em Ação, também da mesma forma, que foi onde, além de popularizar os desenhos de semana, porque até então eram os cartoons de sábado, popularizou os desenhos de semana, foi o primeiro desenho a entrar naquele sistema de syndication, mais de 130 canais compraram nos Estados Unidos e arrebentou nas vendas. Aí ali pra frente os caras abriram a porteira, por isso que teve os anos 80, o boom, né? Tanto dos desenhos animados quanto dos brinquedos, porque começou a atrelar uma coisa com a outra, né? E deixa eu perguntar, tem os quadrinhos do He-Man? Sim. Tem. Eles são posteriores, então. O He-Man, a primeira vez que o He-Man apareceu foi antes do desenho animado. Primeira vez que ele apareceu em quadrinhos, porque tinha as mini-comics que vinham junto com os bonequinhos, mas a história foi totalmente abandonada pro desenho. Mas o He-Man, a primeira vez que ele aparece é num crossover com o Superman. Foi feito antes do desenho animado. Antes do desenho animado. Que louco! Foi tanto que o Adam, que aparece ali, é bem diferente, os personagens são bem diferentes, mas é um crossover com o Superman. Porque o que eu fiquei sabendo é que o último desenho do He-Man, o mais recente. O da Netflix. Eu acho que é o mais recente, eu não lembro agora. Netflix. Mas esse daí é de quê? 2020... 2019? 2019, tá. Não, então, não sei 2020? Se é esse. Talvez o do meio do caminho. O 2002. Isso, 2002. Ele meio que se baseia na revistinha, não é? Se baseia o do He-Man de 2002, ele pega muita coisa do He-Man da Marvel e do He-Man da DC. Que as duas editoras publicaram, né, He-Man? Mas eu tenho uma proposta. Se as pessoas que estão assistindo querem saber essa história, elas vão ter que ver o próximo vídeo com o Teira aqui. Não vai ser nesse vídeo. Eu tô proibindo você. Fiquem quietos os dois. Acabou. A gente vai conversar isso no próximo vídeo. Então clica, deixa o like, clica no link aqui, ó. Compra o livro, dá uma olhada que tem essas e outras histórias aqui.
E essas histórias de He-Man, Tartaruga Ninja, não sei o que lá, a gente fala no próximo vídeo com ele, tá bom? Nossa, que sensação. Calei Que vocês. sensação de coito interrompido. Exatamente isso. Eu nem tô falando mais nada. Chama cliffhanger. Ah, boa. Chama cliffhanger. Você fica quieto. Próximo vídeo, clica no link, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o comentário aqui embaixo e vai ter outro vídeo com ele que a gente vai bater esses papos, tá bom? Feito. A Lura patrocinou esse vídeo, também tem nosso patrocinador. Não esquece de clicar aqui. Agora vocês dois podem dar tchau. Tchau. Tchau, Valeu. gente. Daquele Valeu. jeitão. Falou. Beijo do gordo. Uou.